1h30 da manhã. 1h30 da manhã, dia 17 de fevereiro agora. Fiz eu olhar para essa varanda aqui onde eu tô gravando, onde vocês estão vendo. E ele me chamou. Ele simplesmente me chamou. Eu só senti que o Espírito Santo me disse: olha para lá. Essa luz estava aqui. Essa luz amarela não, mas eu trouxe. E eu olhei e tava aqui a mesinha, o LED. Simplesmente o espaço que Deus preparou desde que a gente pediu para estar aqui. Logo vocês vão entender esse contexto. Para possivelmente gravar essa mensagem e começar algo para ele. Esse é o primeiro vídeo, a primeira mensagem que eu tô gravando para deixar nesse canal. Bom, eu tenho talvez 5% de bateria no celular e eu preciso passar uma mensagem dentro desse 5%. Portanto, Senhor, eu te peço, sustente a bateria desse iPhone. É a primeira mensagem, é o primeiro vídeo e eu tenho certeza que o Senhor vai mover esse vídeo para muitas pessoas, inclusive para você que está vendo nesse momento. E como eu preciso ser rápido, eu só quero te trazer uma palavra que é: confie no chamado do Senhor. Abre os seus ouvidos para escutar o que o Senhor está te chamando para fazer, porque Ele tem um propósito grande para você, assim como eu sei que Ele reservou esse momento e esse propósito para eu estar aqui gravando esse vídeo. Eu não morava em São Paulo, eu morava em Santa Catarina. Eu tinha vontade de vir para cá, junto com a minha futura esposa, e a gente queria muito um apartamento que tivesse uma varanda. Ela queria mais do que eu, e aí eu quis também, porque eu sempre achei muito bonito. E nesse momento eu estou num apartamento em São Paulo que tem uma varanda que ficou marcada como a varanda que eu me ajoelho, me prostro e oro para o Senhor todos os dias antes de dormir. Eu não posso dizer que todos os dias quando eu acordo, mas sempre que eu estou sozinho e eu tenho intimidade para estar aqui falando com o Senhor, eu venho aqui e eu tenho as melhores conversas, e aqui eu tenho as minhas maiores revelações. De forma coincidente, Deus me trouxe aqui neste momento para dizer que Ele tem algo preparado para ti que é maravilhoso. Ele tem algo preparado para você que é um propósito gigante para você viver e levar a palavra dele para outras pessoas. Muitas vezes a gente desconfia do caminho que a gente está seguindo porque a gente não tem visão da linha de chegada, a gente só tem visão dos 10 metros à nossa frente, talvez 20. Mais para frente começa a ficar embaçado, começa a ficar duvidoso. A verdade é que o Espírito Santo nos guia nesse caminho. Eu vou contar uma história que me veio aqui na cabeça para contar, que foi o primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo. Eu era católico, eu fiz a minha catequese, a minha crisma na igreja católica, e uma das coisas que eu aprendi lá foi que a gente deveria pedir e chamar pelo Espírito Santo sempre que a gente precisasse de ajuda, e ele ia nos ajudar. E uma vez, em uma cidade lá em Santa Catarina, Camboriú, era noite, e meu pai morava nessa cidade, e eu tava com a minha meia-irmã, eu chamava ela assim. E a gente tinha brigado, e era noite, e a gente tava voltando para casa no meio da cidade lá, e eu não fazia ideia alguma onde a gente estava. Eu realmente não fazia ideia. A gente discutiu e ela simplesmente foi. Eu falei: ah, vai. E ela foi. Só que eu não sabia voltar para casa. Eu não fazia ideia de onde que a gente estava, na verdade. E eu lembro, naquele momento, eu até me arrepio, naquele momento eu lembrei do que eu tinha aprendido na catequese, se eu não me engano. E eu orei muito e pedi: Espírito Santo, eu não faço ideia como voltar para casa. E eu só te peço, me guia. Me leva para casa. E eu fui seguindo a voz que falava na minha cabeça. E eu cheguei em casa. No fim eu consegui chegar ouvindo o Espírito Santo. Essa foi a primeira vez que eu orei, chamei por ele e ele me guiou. Então o que eu tenho para dizer para você é: eu sei que você está com dúvida, assim como tive várias dúvidas, assim como eu tenho várias dúvidas. O que eu tenho aprendido é que o Espírito Santo ele está aqui e ele está dentro de nós para nos guiar. Basta a gente pedir, basta a gente acreditar que ele tem um caminho para nos levar, que ele vai sondar o coração do Pai e vai nos trazer aquilo que ele quer que a gente faça. A verdade é que a gente não está pronto e a gente não tem como ver todo o caminho, a gente não tem como ver a linha final, a linha de chegada, porque se a gente for ver todo o caminho, a gente vai se assustar com tudo que tem durante esse processo. Se a gente se assustar, talvez a gente não tenha coragem para dar o passo. A verdade é que o Pai vai nos capacitar. O Senhor está nos capacitando. E Ele colocou o Espírito Santo para nos guiar. Ele colocou o Espírito Santo para nos mover dentro daquilo que Ele espera de nós, dentro daquele caminho que Ele quer que a gente siga. E o final eu posso te garantir que ele vai ser maravilhoso. Eu estou aqui sentado nesse momento, trazendo essa palavra que eu não sei de onde ela... Na verdade eu sei, ela veio do Pai, ela veio do Espírito Santo.
mas eu não preparei. Eu simplesmente estava sentado no sofá ali atrás. Eu acabei de terminar de ver um filme com a minha futura esposa, que está dormindo nesse momento. Como eu falei, é 1h35 da manhã agora. Eu simplesmente olhei para cá, a mesa estava aqui preparada, o LED estava aqui preparado, e eu senti esse chamado: vai, começa, filho. E aí eu chorei muito, porque eu estava vendo uns vídeos nos reels do Instagram, e eu vi um casal que está fazendo carisma junto comigo, que é um seminário teológico na igreja que eu frequento, que é a Lagoinha Alphaville, a Igreja Batista Lagoinha Alphaville, e eu fiquei muito feliz por tudo que eu vi esse casal vivendo, e eu senti no coração: pai, eu também quero viver isso. Eu senti que eles estavam levando o evangelho para frente, e eu senti no meu coração muito forte que eu queria também viver algo tão extraordinário quanto eu senti que eles estavam vivendo. E eu olhei para cá e estava tudo aqui. E eu me sentei nessa cadeira e eu falei: pai, fala comigo, assim como quando o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor começou a falar comigo com essa Bíblia, lá em Santa Catarina, lá num quartinho que também era reservado onde eu fazia minha oração. No começo, quando eu não tinha esse discernimento de que o Espírito Santo está dentro de nós para nos mover, para nos guiar, eu pedia: pai, fala comigo, eu quero conversar com o Senhor, me dá uma resposta. E eu abria a Bíblia e eu li uma resposta na Bíblia. Hoje eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim, que o Senhor está dentro de mim, mas eu falei: pai, assim como era no começo, quando eu comecei a ter a tua voz me guiando, quando eu comecei a saber o que o Senhor queria de mim, assim como era no começo, pai, fala comigo, me dá uma resposta. E eu abri a Bíblia, eu abri em Oséias capítulo 2, na verdade eu abri aqui, exatamente aqui, e os meus olhos se moveram para esses versículos, e eu quero que vocês escutem comigo. Eu a tratarei com amor e carinho e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Você é o meu povo, e ele responderá: tu és o meu Deus. Foi isso que eu marquei aqui. Sim, eu sinto que nesse momento Deus está me movendo para levar essa palavra dele até você. E eu espero que de alguma forma essa palavra tenha servido na sua vida. Eu espero que de alguma forma essa palavra aqui, que de alguma forma eu vou estar editando, cortando esse vídeo, postando no YouTube como a primeira palavra que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo para levar até você, nesse cenário tudo bagunçado. E eu já vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Essa é a nossa varanda. Aqui é a nossa varanda em São Paulo, galera. O local que a gente orou para estar, eu e a minha esposa. Não vai dar pra ver direito, né? Porque tem um espelho. Mas aqui é lindo. E olha aqui o cenário que eu preparei. Não vai dar pra ver direito, mas aqui é muito lindo, galera. Muito lindo mesmo. Eu tô muito contente. Todos os dias eu olho pra cá. Eu sinto muita gratidão da gente ter conseguido chegar aqui pelo mover de Deus. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês comentem aí se vocês gostaram, se serviu. Porque nos próximos eu pretendo contar um pouco dos meus testemunhos e de como a gente veio parar até aqui. Eu acho que é legal trazer a história de como a gente veio parar aqui, até aqui, porque é muito forte toda a ação, todo o mover de Deus Pai para a gente chegar aqui. Assim como é muito forte ele ter sustentado os 5% de bateria que tinha nesse celular para gravar 12 minutos de vídeo. Então eu tenho certeza que essa palavra para chegar até você. E é isso, que Deus abençoe a sua vida, que o Pai abençoe a sua vida, e eu preciso finalizar antes que acabe a bateria. O Senhor está sustentando só para eu levar essa palavra até você, então se você gostou, é o primeiro vídeo, comenta aqui para eu saber. Aí tem que curtir, tem que compartilhar, e não sei, eu vou começar a aprender agora isso. Fica com Deus, que Deus abençoe teu caminho, é isso.